Fala, meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos acompanha pelo Meu Desafio EAD, esta plataforma que está buscando, sonhando com você pela sua tão esperada, tão aguardada, tão quista e tão amada aprovação, beleza? Tranquilo, sem estresse? Hoje vamos fazer o nosso revisaço de Direito Processual Penal Militar. Eu vou tentar passar pelos 6 tópicos do edital da sua matéria, abordando somente os principais pontos da matéria, perfeito? Eu não pretendo me aprofundar na matéria, eu não pretendo trabalhar de maneira demasiadamente aprofundada, eu pretendo única e exclusivamente ir nos pontos mais sensíveis que podem aparecer na sua prova, que a nossa querida banca Fundação Carlos Chagas geralmente tem a maior incidência nesses assuntos, nesses tópicos ou nessas questões, beleza? Então vamos começar aqui, ó. Hoje é a nossa revisão. Cadê? Deixa eu dobrar aqui rapidamente. Hoje é a nossa revisão de Direito Processual Penal Militar. É a nossa penúltima aula. Estamos acabando. Primeiro tópico: aplicação da Lei Processual Penal Militar. Primeira coisa, o Direito Processual Penal Militar adota o princípio da territorialidade, a aplicação em todo o território nacional. Olha aqui, ó. Artigo 1º, o processo penal militar reger-se-á pelas normas contidas neste Código, assim em tempo de paz como em tempo de guerra, salvo legislação especial que for aplicável. Atenção ao parágrafo 1º. No conflito entre o direito processual penal militar pátrio e normas de direito internacional, as normas de direito internacional vão o quê? Prevalecer. Então, olha aqui, ó. No conflito entre o direito processual penal militar e as normas internacionais, as normas vão o quê? Prevalecer. Beleza? Tranquilo? Sem estresse, olha aqui, ó. Nos casos concretos, se houver divergência entre essas normas e as de convenção ou tratado de que o Brasil seja signatário, prevalecerão as últimas. Segunda coisa, o CPPM, o Código de Processo Penal Militar, ele adota a interpretação literal, ou seja, você deve compreender as palavras e expressões segundo o seu sentido literal. Essa é a regra. Então, o CPPM adota a interpretação literal. Essa é a regra. É o artigo 2º do CPPM. Excepcionalmente, eu vou utilizar a interpretação extensiva ou a interpretação restritiva. Então, regra, interpretação literal. Exceção, interpretação extensiva, interpretação restritiva. Essa aqui é a regra. E você vai ter o que? As exceções. A interpretação extensiva e a interpretação restritiva. O que é a interpretação extensiva? É quando a lei falou menos do que ela quis. Interpretação restritiva é quando a lei falou mais do que ela quis. Beleza? Tranquilo? Bora avançar na matéria. Agora você fala comigo sobre em que casos não é possível aplicar essas interpretações extensiva e restritiva. E o próprio CPPM fala que em 3 situações eu não posso aplicar interpretação extensiva ou restritiva. Quando eu trouxer prejuízo? A defesa, ao processo ou é a acusação. Olha aqui, ó. Parágrafo 2º. Não é, porém, admissível qualquer das interpretações quando, olha aqui, ó. Letra A, cercear a defesa pessoal do acusado. B, prejudicar ou alterar o curso normal do processo. C, desfigurar de plano os fundamentos da acusação. Então, se trouxer prejuízo à defesa, à acusação ou ao processo, eu não posso utilizar interpretação
extensiva ou restritiva? Eu devo usar a interpretação literal, beleza? Olha aqui, ó. Não pode extensiva barra restritiva quando trouxer prejuízo, cerceamento, atrapalhar o curso da defesa, da acusação ou do processo. Fechou? Tranquilo? Avança comigo. Casos omissos. Como é que o CPPM se porta em casos omissos? Como assim? A lei não previu tudo, a lei não tinha como adivinhar tudo o que ia acontecer. Como é que eu vou suprir as omissões do Código de Processo Penal Militar? Basicamente, é bem assim. A sigla é JUCAP ou CAJUP. Olha aqui, ó. Artigo 3º, suprimento dos casos omissos. Os casos omissos deste Código serão supridos pela legislação, jurisprudência, usos e costumes, princípios gerais de direito e pela analogia. Lucas, como é que eu vou lembrar disso? JUCAP. Em casos omissos, eu vou usar o quê? JUCAP. Jurisprudência, usos e costumes militares pelo CPP comum, ou seja, a legislação processual penal comum, pela analogia ou por princípios gerais de direito. Então, em casos omissos, que é o artigo 3º, o CPPM vai ser suprido por JUCAP. Jurisprudência, usos e costumes militares, o CPP comum, analogia ou princípios gerais de direito. Beleza? Tranquilo? Sem estresse? Avança comigo. Ele é aplicável, olha aqui, ó. Aplicável, o que, Lucas? O CPPM, em tempo de paz, bem como em tempo de guerra, em todo o território nacional em tempo de paz, bem como fora do território nacional, em área controlada por força militar. Olha aqui, ó, fora do território, a bordo de navios, a bordo de aeronaves, fora do território, em lugar de instrumentalidade brasileira, constatado de crime de constituição militares, ou seja, em tempo de paz ou em tempo de guerra, o CPPM é o quê? Aplicável, tanto em tempo de paz quanto em tempo de guerra. Senhores, eu sei que está meio corrido, mas é porque a intenção é revisitar tudo que foi estudado, beleza? Vamos lá. Avança comigo. Aplicação intertemporal. Como é que funciona isso aqui, Lucas? Olha aí, o CPPM, ele adotou o princípio da preservação ou conservação dos atos, isolamento dos atos, lei nova posterior que altere o processo penal, ela tem aplicação imediata. Porém, os atos praticados sob a vigência da lei anterior, eles continuam válidos. Olha aqui, ó. As normas de código aplicar-se-ão a partir de sua vigência, inclusive nos processos, tal, e sem prejuízo da validade dos atos realizados sob vista da lei anterior. Então, veja bem, os atos anteriores à nova lei, permanecem válidos. Perfeito? Tranquilo? Sem estresse? Então, veja bem, por mais que venha uma nova lei que altere o processo penal militar, eu necessariamente vou conservar os atos passados. Fechou? Beleza? Tranquilo? E aqui, ó, o CPPM é aplicável à Justiça Militar Estadual, ou seja, ele é aplicável a processos de policiais militares e bombeiros militares no âmbito estadual, ressalvado o que, Lucas?
ORE. ORE o quê? Como assim? Ressalvado, organização da justiça, recursos e a execução da sentença. Então, os estados estão sujeitos ao CPPM, salvo, ressalvado, o que for ligado a ORE, organização da justiça, recursos e execução da sentença. Olha aqui, ó. Obedecerão, tal, salvo quanto a organização, recursos e execução de sentença. Perfeito? Então, o CPPM é aplicável aos processos da Justiça Militar Estadual, beleza? Salvo, ou seja, excepcionalmente não aplicável, quanto ao ORE, organização, recursos e execução de sentença. Beleza? Tranquilo? Morreu o tópico aplicação da lei processual penal militar. Vamos passar para o tópico PJM. Novo tópico, olha aqui, ó. Polícia Judiciária Militar, PJM. Polícia Judiciária Militar. Vamos só ao mais relevante. Primeira coisa, a PJM ela não possui competência ou atribuição jurisdicional. Ela é uma polícia administrativa de caráter investigativo. Ela busca investigar crimes militares. Olha aqui, ó. Investigar crimes militares. Só que isso aqui, ó, é quem detém esse poder, as autoridades. Só que o que me interessa são os parágrafos, a delegação do exercício. Ou seja, eu tenho uma autoridade que tem o poder, que ela tem a capacidade, que ela que detém o poder de polícia judiciária militar. Só que essa autoridade vai delegar esse poder, ela vai passar. E essa delegação, ela tem algumas regras que a gente já viu durante as aulas. Eu vou só relembrar com vocês. Olha aqui, ó. Delegação do exercício, parágrafo 1º. Obedecidas as normas regulamentares de jurisdição, hierarquia e comando, as atribuições enumeradas neste artigo poderão ser delegadas a oficiais da ativa. Olha aqui, ó. Delegação dos poderes de PJM. Recai sobre quem, Lucas? Oficial da ativa. E essa delegação é por tempo limitado. Segunda coisa, olha aqui, ó. Sendo delegação para instauração de inquérito policial militar, ela tem que recair sobre oficial de posto superior ao do investigado. Então aqui, ó, IPM, inquérito policial militar, o oficial investigante deve ter posto superior ao investigado. Beleza? Tranquilo? Então, a delegação vai recair em oficial de posto superior ao do investigado. Terceiro ponto, Lucas. Se eu não tiver alguém de posto superior, o que é que eu devo fazer? Deve recair sobre o oficial mais antigo. Ora, é um coronel que vai ser investigado e eu não tenho ninguém superior a coronel na estrutura da polícia. Quem é que tem que investigar? Um coronel, alguém de mesmo posto, mais antigo. Olha aqui, ó. Não sendo possível a designação de oficial de posto superior ao do indiciado, poderá ser feita de oficial do mesmo posto desde que mais antigo. Então, olha aqui, ó. Pode mesmo
posto desde que mais antigo. E por fim, Lucas, se o investigado for oficial da reserva, não usa o critério da antiguidade. Pode ser oficial de mesmo posto, não precisa ser mais antigo. Exemplo, major da reserva vai ser investigado. Eu boto major da ativa para investigar. Logicamente, o da reserva tem mais tempo de carreira, beleza? Mas não tem problema. Se o investigado for da reserva, eu não levo em conta o critério da antiguidade. Olha aqui, ó. Se o indiciado é oficial da reserva ou reformado, olha aqui, ó, não prevalece para a delegação a antiguidade de posto. Então, aqui, ó, se o investigado for da reserva, não prevalece a antiguidade de posto. Beleza? Tranquilo? Sem estresse? Todo mundo junto? Perfeito? Olha aqui, ó. Parágrafo 5º. Designação delegado e avocamento que é pelo ministro. Eu não tenho ninguém mais antigo do que o investigado. Eu não tenho ninguém superior ao investigado. O investigado é o cara mais antigo, é o cara superior. Eu não tenho ninguém para investigar esse cara. O que que faz? O ministro avoca para si a competência. A autoridade superior chama para si a competência para investigar. Olha aqui, ó. Se o posto tem antiguidade oficial da ativa, excluindo de modo absoluto a existência de outro oficial da ativa na discussão do parágrafo terceiro, caberá ao ministro competente a designação de oficial da reserva de posto mais elevado para a instalação do IPM e, se estiver iniciado, avocá-lo para tomar essa providência. Então, o ministro ele vai chamar o oficial da reserva e vai dar para ele a competência para investigar esse oficial da ativa. Beleza? Tranquilo? Então, se não tiver ninguém mais antigo ou superior àquele oficial da ativa para investigar este oficial da ativa, um ministro competente vai chamar o oficial da reserva e vai nomear ele para que ele investigue esse oficial da ativa. Beleza? Tranquilo? Sem estresse? Vamos avançar. Competência da PJM. Olha aqui, ó. Competência da PJM, da Polícia Judiciária Militar. Olha para mim, presta atenção. Macete de prova, não tem como te explicar tudo agora. A PJM tem competências de natureza administrativa, natureza investigatória, natureza auxiliar. Ela investiga crimes militares. Ela presta auxílio ao Ministério Público Militar. Ela cumpre mandados do Poder Judiciário Militar. Ela requisita, ela solicita auxílio da Polícia Civil ou de órgãos de natureza pericial ou de natureza civil. Ela tem natureza administrativa e investigativa. Ela não expede mandado de busca e apreensão, ela não expede decreto de prisão, ela não aplica penas, ela não aplica prisão, ela investiga e auxilia. Presta atenção. Qualquer alternativa, caso isso caia, que dê poderes de natureza jurisdicional para a PJM, vai estar fugindo da realidade, beleza? Então ela o quê? Ela investiga crimes militares, ela presta auxílio ao Poder Judiciário, ela com determinação do Poder Judiciário Militar, ela auxilia o Ministério Público Militar. Olha aqui, ó, rapidamente. Compete à PJM apurar os crimes militares, bem como os que por lei tem especial, prestar aos órgãos da Justiça Militar, cumprir mandado de prisão expedidos pela Justiça Militar, representar a autoridade judiciária militar, cumprir a determinação da Justiça Militar, solicitar às autoridades civis auxílio, requisitar a Polícia Civil das repartições técnicas civis, pesquisa, perícia, exames, atender com de regulamentos, a representação de militar. Então, são
funções de natureza administrativa, investigatória e auxiliar, beleza? Não tem função jurisdicional, não julga, não prende, não emite mandado, não emite busca, nada disso. Ela tem função de natureza administrativa, investigatória e auxiliar do Poder Judiciário Militar e do Ministério Público Militar. Olha aqui, ó, morreu PJM. Matamos 2 dos 6 assuntos, beleza? Matamos 2 dos 6. Eu falei, é revisão, é porrada, é pá, não tem muita conversa, beleza? Ah, Lucas, está muito rápido. Depois tu volta, assiste no devagar, mas agora me acompanha. Chegamos no nosso terceiro tópico. IPM, Inquérito Policial Militar. Primeira coisa, natureza do inquérito. Ele tem natureza, olha aqui comigo, ó, de instrução provisória. Instrução provisória. Natureza. Olha aqui, é um procedimento administrativo, preliminar, preparatório, Ele tem o quê? Caráter de instrução provisória. Então, o inquérito ele não gera pena, ele não gera condenação, ele coleta fontes de prova, ele coleta indícios de prova, ele tem natureza provisória. O que ali for produzido não é definitivo, precisa ser repetido em juízo. Olha aqui, ó. Ele tem caráter provisório, caráter de instrução. Lembra disso na tua prova, tá? De instrução provisória. Beleza? Porém, a própria lei me fala que, excepcionalmente, este inquérito irá ter instrução definitiva. Ele vai produzir elementos efetivamente instrutórios quando forem perícias, provas e exames feitos por peritos idôneos, cumprindo as normas do CPPM. Olha aqui, ó. São, porém, efetivamente, olha aqui, instrutórios, a ação penal, os exames, perícias e avaliações realizados regularmente do curso do inquérito por peritos idôneos e com obediência às formalidades previstas neste Código. Então, olha aqui, ó. Essa é a regra, a instrução provisória. Porém, a exceção que serão atos efetivamente instrutórios são o que, Lucas? Cadê você? Exames, perícias e avaliações feitas por peritos idôneos. Então, exames, perícias e avaliações feitas por peritos idôneos. O que isso quer dizer, Lucas? Exames, perícias e avaliações feitas durante o inquérito policial militar, eles não precisarão ser repetidos na fase do processo. Todos os demais atos, como oitiva de testemunhas, verificação de imagem, de coisa, precisam ser repetidos porque tem natureza de instrução provisória. Então, eles não passam pelo crivo da ampla defesa e do contraditório. Então, Lucas, ouviu uma testemunha do inquérito, vai ouvi-la novamente dentro do processo. Entendeu? Tranquilo? E, Lucas, qual é a finalidade do inquérito? A finalidade do inquérito policial militar, que você vai levar para sua prova, é fornecer elementos para a propositura da ação penal militar pelo Ministério Público Militar. Então, o inquérito policial, ele busca apurar indícios de autoria e prova da materialidade do fato criminoso. Olha aqui, ó. Finalidade precípua. Vem para cá. Finalidade precípua é administrar elementos necessários para a propositura da ação penal. Então, aqui, ó, elementos necessários para propositura da
ação penal militar. Beleza? Tranquilo, sem estresse? Estamos avançando. Agora vamos falar da instauração do inquérito. Instauração do inquérito policial militar. Primeira coisa, ele pode ser instaurado de 6 formas, segundo expressa a previsão do CPPM. De ofício pela autoridade militar, sob qual comando aconteceu o crime. Por delegação, a autoridade não está presente no local, mas ela pode entrar em contato por mensagem, rádio telefônico ou outra forma. Ela delega a competência para a instauração do inquérito por requisição do Ministério Público Militar, por determinação do Superior Tribunal Militar, em caso de abertura de novo ou reabertura de inquérito, por requerimento da vítima ou da parte ofendida e, por fim, em razão de sindicância realizada no âmbito da administração militar. Então, eu tenho 6 formas de instaurar o inquérito: ofício, delegação, requisição do MP, determinação do STM, requerimento da vítima ou representante legal e, por fim, em razão de solução de sindicância que, ao final, apurou a ocorrência de crime. Por favor, olha para mim, presta atenção. Não confunde. O Ministério Público, ele faz requisição. Ele não pede, ele determina a instauração. A vítima, ela faz requerimento. Ela pede para que o inquérito seja instaurado. Beleza? Tranquilo? Sem estresse? Olha aqui, ó. Artigo 10. O inquérito é iniciado mediante portaria de ofício, por determinação ou delegação, em virtude de requisição do Ministério Público, por decisão do Supremo Tribunal, a requerimento da parte ofendida, e quando de sindicância feita em âmbito de jurisdição militar, resulte indício da existência de infração penal militar. Beleza? Tranquilo? Sem estresse? Lembra das formas de instauração do inquérito. Eu saio dessa instauração e presta só uma coisinha bem simples. Superioridade ou igualdade de posto do infrator. Amigo, durante uma investigação, eu percebi que eu estou investigando um oficial ou superior à minha pessoa ou mais antigo do que eu. O que eu faço? Eu paro o inquérito, eu subresta bacana, eu determino o sobrestamento e devolvo à autoridade delegante. Olha o macete para a tua prova. Olha para mim e presta atenção. Presta atenção. Sempre que a pessoa se deparar com algum ato que envolva superior, com problemas, o macete é joga para cima. O que isso quer dizer, Lucas? Me deparei com alguma causa de impedimento, suspeição, algo que vai atrasar o inquérito. O que eu faço? Jogo para cima. Jogo para a autoridade delegante. Devolvo para quem me determinou, para quem me passou o inquérito. Beleza? Tranquilo? Sem estresse? Perfeito. Agora, Lucas, o inquérito tem características, certo? Sim, tem características. O que é mais relevante? O que é mais cobrado? Eu tenho 4 que são as de maior incidência. A primeira delas, o inquérito é o quê? Temporário, ou seja, ele tem prazo. E qual é o prazo? Você sabe, se o investigado estiver preso, o prazo para acabar o inquérito é quanto? 20 dias. E sem prorrogação, não aceita a prorrogação. Se o investigado estiver solto, o prazo é de 40 dias, prorrogável por mais quanto? Por mais 20 dias. Investigado preso, prazo para conclusão das investigações, 20 dias sem prorrogação. Investigado solto, prazo para conclusão das investigações, 40 dias com prorrogação por mais 20 dias para diligências necessárias e imprescindíveis à propositura da ação, ao bom andamento das investigações. E quando conta esse prazo do investigado preso, 20 dias a contar da data da prisão. Foi prisão em flagrante ou foi cumprimento de mandado de prisão preventiva, 20 dias a contar da data da prisão. E do investigado solto, Lucas, 40 dias a contar da data da instauração do
inquérito policial militar. Beleza? Tranquilo? Primeiro ponto. Segundo ponto, que cai muito em prova, o inquérito policial militar, ele é o quê? Indisponível. O que isso quer dizer, Lucas? Olha para mim, presta atenção. Não. Nunca, jamais, a autoridade policial militar não pode mandar arquivar autos de inquérito. Não tem como. Se a banca falar que o delegado, que a autoridade mandou arquivar, vai estar errado. Beleza? Tranquilo? Não cai nessa pegadinha, pelo amor de Deus. A autoridade policial militar não pode mandar arquivar autos de inquérito. Quem arquiva inquérito é juiz a pedido do MP. Beleza? Olha aqui, ó. A autoridade policial militar não pode mandar arquivar autos de inquérito. Outra situação, o inquérito é o quê? Dispensável. O que isso quer dizer, Lucas? Amigo, não é de feitura obrigatória. Se o Ministério Público tiver outras fontes de prova, não é necessária a instauração do inquérito. O inquérito, ele é de natureza dispensável. O próprio Código me fala. Cadê essa merda? Meu Deus, desgraça do meu ódio. Cadê essa porra? Cadê? Aqui, artigo 28. O inquérito poderá ser dispensado sem prejudicência quando requisitado pelo MP. Dispensado, não preciso, não me serve. E daqui eu extraio duas informações de prova. Primeiro, o APF, o auto de prisão em flagrante, ele pode substituir o inquérito quando ele por si só for suficiente. Olha aqui, ó, suficiência do APF. Quando ele por si só é suficiente para elucidar o fato, eu não preciso das investigações, das diligências. Ele é o quê? Suficiente. Beleza? Tranquilo, sem estresse? Vamos lá. Ele pode, o quê? Substituir o inquérito policial militar. Porque o inquérito é o quê? Porque o inquérito, ele é dispensável. E segunda coisa, uma questão um pouco mais profunda. Se a tua banca estiver virada no cavalo do vingador, se o lavrador tiver brigado com a mulher dele no dia da época da prova, meu amigo, eu vou te falar só uma coisa. Ele vai dizer bem assim: os vícios do inquérito policial não contaminam a futura ação penal. Tá certo? Tá certo. Os vícios do inquérito são endoprocedimentais, são dentro do processo. Então, se eu tive falhas no inquérito, se eu tive ilegalidade no inquérito, se eu tive problemas no inquérito, esses vícios não vão contaminar a ação, não vão levar à nulidade da futura ação penal. Eita, cacete, já tocou usado, foda-se. Os vícios do IPM não contaminam a futura ação penal. Beleza? Tranquilo? Sem estresse? Então, ele tem prazo, ele é indisponível, porque a autoridade mandou arquivar, ele é o quê? Dispensável. Beleza? Tranquilo? Ainda sobre inquérito, Lucas, fala para mim o que mais interessa. Duas figurinhas básicas, encarregado e escrivão. Encarregado é a autoridade policial militar, é quem vai conduzir as investigações do inquérito. E quem é esse encarregado, Lucas? A gente falou desse cara em questões, a gente falou desse cara em aula. Esse encarregado, ele fala, o CPM me fala, o CPPM, que ele tem que ser o quê? Preferencialmente
Ele tem que ser preferencialmente capitão ou capitão-tenente. Preferencialmente, não obrigatoriamente. Tem que ser o quê? Capitão ou capitão-tenente. Essa é a regra. Agora, quando for crime que atente contra a segurança nacional, quando for crime que atente contra o Estado, contra a segurança nacional, o CPPM me fala que tem que ser preferencialmente oficial superior. E quem são os oficiais superiores? É de major para cima. Major, tenente coronel, coronel, general. É você no futuro, meu filho. Bora! Então, se for crime contra segurança nacional, deve ser investigado por quem, Lucas? Preferencialmente oficial superior, que é quem, Lucas? Major, tenente coronel e coronel, beleza? A nível de polícia, tranquilo? Sem estresse? Vamos lá. Outro cara que pode ser cobrado de você é o escrivão. Quem é o escrivão? É quem vai produzir os documentos, é quem vai redigir os documentos do inquérito. E a lei me fala que o escrivão irá recair sobre sargento, subtenente ou suboficial. Ou, quando o investigado for oficial, o escrivão será segundo tenente ou primeiro tenente. O escrivão será sargento, subtenente ou suboficial, quando o investigado for praça. Agora, quando o escrivão será segundo tenente ou primeiro tenente, quando o investigado for oficial. Lucas, quem escolhe o escrivão? É o encarregado. É o encarregado que escolhe o seu escrivão. Porém, excepcionalmente, pode já vir determinado na portaria de instauração ou de delegação do inquérito previamente quem vai ser o escrivão. Regra, quem escolhe é o encarregado. O encarregado escolhe o seu escrivão. Excepcionalmente, pode vir previamente determinado já na portaria de instauração quem será o escrivão. Beleza? Tranquilo, sem estresse. Outra coisa, outra coisa sobre o CPPM e PM é o quê? Que o inquérito de polícia militar é o quê? Sigiloso. O que isso quer dizer, Lucas? Aqui no artigo 16, por favor, vem comigo. O inquérito é sigiloso, mas seu encarregado pode permitir que dele tome conhecimento o advogado do indiciado. Perfeito? Então, a autoridade policial militar vai garantir o sigilo do inquérito. Porém, o advogado do investigado, o advogado do indiciado, ele tem direito a ter acesso aos autos do inquérito, a tudo que já foi produzido. Ele não tem direito a diligências futuras, o que ainda vai ser feito. Ele tem direito a ver o que já fora produzido, o que já está feito. O que ainda será feito, as investigações futuras, ele não tem acesso. Agora, tudo que já tiver documentado nos autos do inquérito, o advogado do investigado, o defensor do investigado, tem livre e amplo acesso como forma de garantir essa presteza de defesa. Beleza? Tranquilo, sem estresse? Olha aqui, ó. Eu vou te pedir um favor. Leia o artigo 16A e os seus parágrafos. Tá bom? Leia. Que fala sobre inquérito para apurar uso de força letal. Perfeito? Leia. Principalmente o tocante aos prazos de 48 horas, 48 horas, 48 horas. Constitui defensor ser citado a instauração do inquérito. Leia esse 16A. Leia. Eu estou te pedindo. Com todo carinho do mundo. Beleza? Sob inquérito policial, cansei. Bora avançar, bora fazer ação penal agora. Matamos já, olha, matamos aplicação, matamos PJM e matamos inquérito. Só os principais pontos, tá? Porque a matéria a gente estudou nas aulas passadas. Vamos falar agora de o quê? Da ação penal
e do processo em geral. Primeira coisa, a natureza da ação penal militar. Amigo, a ação penal militar ela é uma ação penal pública incondicionada. Essa é a regra. Os crimes militares são processados por ação penal pública incondicionada. Quem é o titular dessa ação? Quem é que pode propor ela? O titular é o Ministério Público Militar, o MPM. Qual é o nome da denúncia, da inicial acusatória? Por meio de que peça ele propõe a ação penal? Denúncia! A inicial é a denúncia. E outra coisa, o MP ele está obrigado a propor a ação penal se existirem indícios de autoria e prova da materialidade, se o MP formar a sua convicção, se ele entender que existem indícios de crime, ele é obrigado, o princípio da obrigatoriedade. Perfeito? Então aqui, ó, o MPM, tá? Ele é obrigado a propor a ação penal se existirem indícios suficientes. E outra coisa, o MPM não pode desistir da ação penal. Ele não pode propor a ação e voltar atrás. Isso não pode, isso é incabível, isso não existe pra gente, tá? Ele não pode desistir da ação penal. Olha aqui, ó. Só para que você não se perca. A ação penal é pública, está bem aqui escrito, você não precisa, beleza? A denúncia deve ser apresentada sempre que houver prova de fato que constitua crime, indícios de autoria, então de obrigado. Ó, o MP, ele não pode desistir da ação penal, ele não tem essa capacidade, ele propôs, ele tem que levar até o final. Qualquer pessoa pode representar, pode ir até o MP, pode ir até o juiz e representar, vai aqui ó, perante o MP e dar informações sobre fatos que constituam um crime militar, beleza? E isso aqui é o que pode cair na prova de maneira excepcional. O que, Lucas? A regra é a ação penal pública incondicionada. Excepcionalmente, olha aqui ó, exceção, a ação penal será pública, condicionada a requisição. Em que caso, Lucas? Em caso dos crimes do artigo 136 a 141, são crimes que envolvem a segurança externa do Brasil. Não precisa saber os crimes de cabeça, só memoriza. A ação penal será pública condicionada à requisição nos crimes que envolvam a segurança externa do país. E quem faz essa requisição é o ministério ao qual o militar está subordinado. Porém, esse é o texto antigo do CPPM. Lá no Código Penal Militar, já tem um texto novo que fala que é o comando ao qual o militar está subordinado. Então, o ministério a qual está subordinado o militar, ou o comando, como fala lá o CPM, ao qual está subordinado o militar, vai requisitar a instauração dessa ação penal. Só que essa requisição é perante quem? É perante o PGJM, Procurador-Geral de Justiça Militar. Olha aqui, ó. Nos crimes tal, a ação penal, quando a gente for militar ou assamilhado, depende de requisição. Cadê você? Requisição que será feita ao PGJM pelo Ministério a que a gente estiver subordinado. Agora, se alguém praticar o crime do artigo 141, se um civil praticar um crime do artigo 141, que é criar conflito ou desavença com país estrangeiro, e esse civil não estiver
colacionado, não estiver em concurso com o militar, essa ação penal contra esse civil, ela também será uma ação penal pública condicionada à requisição, só que muda quem vai requisitar. A requisição será do Ministério da Justiça. E esse vai fazer perante o Procurador-Geral de Justiça Militar. Então olha para cá, presta atenção. Olha para cá, presta atenção. Regra: ação penal pública incondicionada. Propositura, Ministério Público. Forma, denúncia. Exceção, ação penal pública condicionada à requisição. Quando for militar, requisição do Ministério ou comando a qual o militar estiver subordinado perante o Procurador-Geral de Justiça Militar. Quando for civil que cometa o crime do artigo 141, que é criar desavenças com um país estrangeiro, requisição do Ministério da Justiça perante o Procurador-Geral de Justiça Militar. Beleza? Tranquilo? Sobre a ação penal, é indisponível, o MP não pode desistir. É obrigatória. Se houver indícios reais de autoria e prova da mortalidade, o MP é obrigado a propor a ação penal militar. Qualquer um do povo pode representar perante o MP para informar sobre o crime que teve conhecimento ou fato. Perfeito? Tranquilo? Sem estresse? E diante dessa representação, o MP vai até o delegado, até a autoridade policial militar e determina que está o inquérito policial militar para apurar estes fatos. Ação penal, morreu, arrasta. Vem comigo. Processo penal militar em geral. Capítulo único. É só o que me interessa. Ação, defesa e jurisdição. Quem exerce a defesa é o defensor. Quem exerce a ação é o Ministério Público, que é a acusação. E quem exerce a jurisdição é o Estado juiz, é o processo. Olha aqui, O direito de ação é exercido pelo Ministério Público como representante da lei e fiscal da sua execução. E o de defesa pelo acusado, cabendo ao juiz exercer o poder de jurisdição. É somente isso. O juiz, jurisdição. O MP, o direito de ação mediante denúncia. E o acusado exerce a defesa. Relação processual. O processo inicia-se com o recebimento da denúncia. Não é com o oferecimento, não é com a propositura. O processo inicia-se com o recebimento da denúncia. Ele é efetivado com a citação do acusado e ele é finalizado com a sentença transitada em julgado, com a sentença de natureza irrecorrível. Olha aqui, O processo inicia-se com o recebimento da denúncia pelo juiz, efetiva-se com a citação do acusado e extingue-se no momento em que a sentença definitiva se torna irrecorrível, quer resolva o mérito, quer não. Aí vem, o processo suspende-se ou extingue-se nos casos previstos neste Código. Morreu Bahia, virou Bangu. Morreu ação penal e processo em geral. Avança, competência. Já sai de ação penal, bora para a competência. Já matamos 4, hein? Falta só 2. Competência no processo penal militar. Amigo, a competência tem a determinação de modo geral, da competência em geral. Eu já te falei o que é competência, eu te falei quem é competente para julgar, eu já te falei, eu passei uma aula toda explicando o que é competência, quem julga, quando julga, como julga, quem pode, como pode. Eu já te expliquei tudo sobre isso, os principais tópicos, eu te trouxe toda a ideia. Agora vai só no mais espinhoso. Primeira coisa, de modo geral, a competência, olha aqui, de modo geral, a competência é determinada por 3 pontos: pelo lugar da infração, pelo domicílio ou residência do acusado e pela prevenção. De modo especial, a competência é determinada pela sede do lugar de serviço. Então, eu tenho 3 fatores que determinam competência de modo geral: local da infração,
residência ou domicílio do acusado, e prevenção, de modo especial, pela sede do lugar de serviço. Olha aqui, ó, de modo geral, pelo lugar da infração, pela residência ou domicílio do acusado e pela prevenção, de modo especial, pela sede do lugar de serviço. Beleza? Tranquilo? Sem estresse? Então, essa é a regra geral de competência. Primeiro ponto, lugar da infração, onde aconteceu o crime. É lá que vai ser o local de competência para julgamento. Não ser o local. Vai para o segundo ponto, pela residência do domicílio do acusado. Não sei onde ele mora. Terceiro ponto, prevenção. Não conseguir, pela sede do lugar de serviço. Só que presta atenção aqui a regrinha. Olha, isso aqui tudinho, tá? A gente estudou, tá bom? A gente fez questão. Eu estou só fazendo aqui o suprassumo, valeu? Atenção a esse artigo 96. Competência pela sede do lugar de serviço. Para o militar em situação de atividade ou assemelhado na mesma situação, ou para o funcionário lutar de repartição militar, o lugar da infração, quando este não puder ser determinado, será o da unidade, navio, força ou órgão onde estiver servindo. Não será aplicável o critério da prevenção, salvo entre auditorias da mesma sede e atendida a respectiva especialização. Então, quando eu não conhecer o local exato da infração, quando eu não tiver conhecimento de qual o local onde ocorreu a infração, será aplicado a regra da sede do local de serviço. O local da infração será o da unidade onde ele serve. O do local onde ele presta o seu serviço militar. Eu não sei o local é incerto, eu desconheço. O local da infração será a sede do local de serviço. Beleza? Incluo sem estresse. Atenção a isso aqui, olha. Crimes praticados a bordo de aeronave e de navio, porque tem a variação, cuidado com isso aqui, por favor. A regra é o local da infração. Atenção, a competência será de regra determinada pelo lugar da infração e, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução. As regras de competência são de leitura obrigatória. Tira 10 minutinhos para ler todas elas, tá bom? Tranquilo, sem estresse? Vamos lá. Cadê? Beleza, isso aqui não me interessa. Beleza. Competência por conexão ou continência, artigos 99 e 100. É o que vai gerar a união de processos. A FCC adora conexão e continência. Agora eu vou te dar o macete. Agora eu vou te dar o bizu, meu filho. Pelo amor de Deus, larga a caneta, larga a porra da caneta e olha pra mim. Larga a caneta e olha pra mim. Larga a caneta, porra. Olha pra minha cara, presta atenção. Quando eu terei conexão? Quando eu tiver uma ou mais pessoas, olha aqui, praticando 2 ou mais crimes que tenha relação. Então, quando eu tiver concurso de crimes, quando eu tiver crimes no plural, mais de um crime que tenha relação, eu tenho conexão. Meu Deus, que ódio! Olha aqui, ó. Se ocorridas 2 ou mais infrações tiverem sido praticadas ao mesmo tempo por várias pessoas, reunidas por várias pessoas em concurso, pela casa do cacete. Concurso de crimes é conexão. Se no mesmo caso, umas infrações tiveram sido praticadas para ocultar as outras. Eu matei uma pessoa porque ela viu roubar. Conexão! Quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias influir na prova da outra. Se eu tiver relação entre infrações, conexão, eu vou unir os processos. Continência é quando eu tenho concurso de pessoas. É 2 ou mais pessoas.
duas ou mais pessoas. Quando duas ou mais pessoas forem acusadas da mesma infração. Duas ou mais pessoas, por favor, ele vai te falar. É continência. Ou na hipótese de uma única pessoa praticar várias infrações em concurso. Se eu tenho um desgraçado que praticou o Código Penal inteiro sozinho, ele vai ter continência. Beleza? Calma. Atenção à regra de determinação, para quem vai ser juiz competente. E atenção ao artigo 102, que é a união de processos e em que caso não será possível essa união de processos. Mesmo que exista conexão e continência, ou seja, a regra é a união de processos, porém, excepcionalmente, não será possível essa união de processos quando essa conexão e essa continência determinarem a reunião entre o processo da justiça comum e da justiça especializada, que é a justiça militar. Olha aqui, ó. A conexão e a continência determinarão a unidade do processo, salvo no concurso entre a jurisdição militar e a comum. Perfeito? Tranquilo? Se estresse? No concurso entre a jurisdição militar e a do juízo de menores. Perfeito? Tranquilo? Sem estresse? Separação de julgamento. Quando houver vários acusados, algum tiver foragido, se os defensores dois ou mais não concordarem na suspeição. Separação de processos, beleza. Atenção a isso aqui, dá uma lidazinha também. E aqui, competência, desaforamento. É quando o processo está em uma instância e vai cair para outra. Quando eu vou ter esse deslocamento de competência. Quando eu vou ter esse deslocamento de processo. Beleza? Tranquilo? Leiam que são só 3 casos de desaforamento. Ordem pública, segurança do acusado e impossibilidade de constituir o Conselho de Justiça para julgar aquele oficial, para julgar aquela pessoa. Beleza? Sobre competência, falamos... conflito de competência. É quando 2 ou mais juízes se julgam competentes ou incompetentes para julgar o processo. Se os dois se julgarem competentes, ou seja, o juiz fala que é que tem que julgar, o outro fala que é que tem que julgar, conflito positivo. Se os juízes falarem que ambos são incompetentes, conflito negativo de competência. Beleza? Olha aqui, ó. Conflito em razão da competência. Positivo. Quando 2 ou mais autoridades judiciárias entenderem ao mesmo tempo que lhes cabe conhecer do processo. Negativo. Quando cada uma de 2 ou mais autoridades judiciais entenderá ao mesmo tempo que cabe a outro conhecer do mesmo processo. Então, o conflito pode ser positivo ou negativo. Quem pode suscitar o conflito? O acusado, o MP e o próprio juiz. Podem suscitar o conflito. Tranquilo? Sem estresse? Vamos falar agora... Cadê? Rapidamente, das medidas preventivas e securatórias que recaem sobre coisas ou pessoas. Infelizmente, o tempo já está se esvaindo, tá bom? Então, eu vou te passar o que é o principal que tu vai ter que estudar disso aqui. Tu vai ter que ler nas medidas a busca pessoal e domiciliar, beleza? Leia sobre a busca pessoal e domiciliar, quais casos ela é cabível, quais são as medidas, o que deve ou não deve ser feito. Leia sobre a busca pessoal e domiciliar. E aqui vai uma questão que pode aparecer na tua prova. A busca em mulher será feita preferencialmente por militar do sexo feminino, desde que isso não atrase as diligências. Lembra disso na tua prova, tá? Tem uma cara que vai cair. Outra coisa, a busca domiciliar, ela deverá ser feita preferencialmente durante o dia, mas pode ser feita à noite sim, desde que expressamente autorizada pelo morador. E a busca pode ser feita em casa habitada ou desabitada, mas cada uma, seja casa habitada ou desabitada, tem o seu procedimento. Em tom de medidas assecuratórias, você vai ler sobre hipoteca legal, arresto e sequestro, mas só para te diferenciar.
Sequestro é o confisco de bens de origem ilícita, o proveito do crime. Ah, eu vou confiscar bens que são proveitos da atividade criminosa. Sequestro recai sobre bens ilícitos. Olha bem aqui, ó. Apreensão de coisas, beleza? Tu vai ter que ler. Restituição de coisas, não é tão comum. Sequestro, olha aqui, ó. Então, se sequestro bem que confunde com infração penal, ou seja, de origem ilícita. Se o bem é de origem ilícita, ele sofre sequestro. Se ele é adquirido em razão da origem de coisas ilícitas, sofre sequestro. Se o bem é imóvel de origem ilícita e eu quero ter uma garantia que em caso de condenação o acusado vai ter valores para pagar, eu decreto a hipoteca legal. Estão sujeitos à hipoteca legal os bens imóveis do acusado para satisfação do dano causado pela infração penal ao patrimônio sob infração militar. Eu hipoteco a casa do agente. Agora, se eu quero garantir bens móveis ou imóveis de origem ilícita, uma forma de assegurar que o acusado não vá se fazer esses bens, eu vou decretar o arresto. Olha aqui, ó. O arresto de bens do acusado poderá ser decretado pela autoridade judiciária militar para satisfação do dano causado pela infração penal militar ao patrimônio de bens imóveis e de bens móveis. Então, tu vai ler o sequestro, a hipoteca legal e o arresto. Beleza? E nas medidas pessoais, você vai dar um foco na prisão em flagrante, tanto as modalidades de flagrante, quanto na prisão preventiva ou na prisão provisória. Na próxima aula, que será a nossa aula derradeira, pré-prova, eu vou tentar entrar nesses tópicos, mas eu vou focar no direito penal militar. Na revisão de penal militar, eu vou trazer 30 questões, 5 questões de cada um dos 6 tópicos da sua prova de penal militar. Eu vou fazer as 30 questões sobre os tópicos. Beleza? Tranquilo? Senhores, é a nossa penúltima revisão, é a nossa penúltima aula. Foco, foco, foco. Tá acabando. Você chegou até aqui, você não desistiu, você não parou e hoje a gente passou por todo o edital de direito processual penal militar, comentando os principais pontos de cada um dos tópicos. Eu condensei todas as nossas aulas, os principais pontos nesta aula de hoje. Beleza? Então, se tiver dúvida, rever as aulas anteriores. Se tiver qualquer dúvida, problema, manda mensagem para mim lá no Instagram, no privado. Eu vou te responder sem problema nenhum, beleza? Mas, senhores, essa reta final é o momento do gás, é o momento do foco. É igual uma corrida, é aquele último sprint para você cruzar a linha de chegada. Ah, Lucas, eu fiz a prova do bombeiro e não fui bem. Foda-se. Não tô nem aí. Isso é passado. Supera, porra. Ah, Lucas, eu tô mal por causa da prova do bombeiro. Supera. Um professor uma vez meu, de direito processual penal, é um dos maiores doutrinadores do país dessa matéria, eles falam uma coisa muito bacana, tipo assim, às vezes a gente está tão bilolado, a gente está tão preocupado com a banca, com a prova, que a gente não consegue focar. A gente fica, meu Deus, vai estar difícil, não sei o quê, essa banca é muito difícil, ou então essa prova é muito difícil, ou então eu fui mal, já fiz prova dessa banca e fui mal. E ele fez um mantra pra gente, que eu carrego até hoje quando eu vou fazer prova. Eu não estou nem aí com quem é a banca. Não estou nem aí com a concorrência. Eu não estou nem aí com nada. Agora você vai olhar para mim, vai olhar para a porra da tela do teu computador, vai digitar aqui no chat, eu não sei, e vai repetir comigo. A banca que se foda. Porque você estudou. Isso não é problema seu, parceiro. A banca que vai tomar lá naquele lugar. Se tu fizer a prova da tua vida, bacana. Se a prova estiver escrota, tô nem aí. Terei 1001 oportunidades.
mas não te abate, não entrega. Beleza? Boa noite, até a próxima aula, pessoal. Valeu!